Queria pensar um pouco com vocês sobre escolhas. Todos os dias nós temos escolhas a fazer. Desde que roupa que você vai vestir, até que hora que você vai acordar, também a hora que você vai dormir. E cada escolha que nós fazemos tem uma consequência. É inevitável as nossas escolhas ter consequências. E na maioria das vezes, aquelas pessoas que mais sofrem com as consequências, elas menos pensam na hora de escolher. E às vezes a gente passa a vida inteira colhendo consequências ruins de escolhas ruins. E Deus, ele coloca diante da gente, não só Deus, mas a própria vida também coloca diante da gente sempre duas coisas. Uma que vai te abençoar, outra que vai te trazer prejuízo. A Bíblia traz isso como Deus colocando diante de nós a bênção e a maldição. E o próprio Deus, ele nos aconselha a escolher a bênção. Mas como eu vou saber qual é a bênção? Tem algumas situações que nós não sabemos discernir qual é a maldição e qual é a bênção. E é aí que entra a sabedoria que vem do alto. Aí é que entra o discernimento de Deus, para você entender aquilo que é bênção, aquilo que é maldição. Na prática, na vida prática, você pode também ter uma visão de futuro. E como que você vai ter uma visão de futuro? Você olha aquilo que você está para escolher e você pesa as consequências. Você fala, ó, se eu tomar essa atitude, o que vai acontecer? Quais são as consequências? Se eu vender meu carro hoje para comprar outro amanhã, qual é a consequência disso? Se eu assumir uma prestação mais alta do que eu posso pagar, qual é a consequência disso? Se eu assumo um namoro onde a pessoa ela tem pensamentos diferentes do meu, ela tem princípios diferentes do meu, qual é a consequência disso? Se eu escolho viver uma vida longe de Deus, qual é a consequência disso? Quando você começa a pensar nas consequências, você começa a ter uma visão de futuro. E a hora que der errado lá na frente, você já sabia que ia dar errado. E é por isso que a Bíblia, ela já vai nos orientando e nos mostrando que algumas consequências nos trazem bênção. Se eu escolho ler a Bíblia todos os dias, orar, falar com Deus, escutar louvores, me aproximar dele, eu sei que isso vai fazer bem para a minha psique, vai fazer bem para a minha alma, vai fazer bem para o meu corpo também. A Bíblia diz que a piedade, ela é proveitosa para tudo. Ela é mais proveitosa do que o exercício físico para o corpo. Não quer dizer que você não precisa fazer exercício físico, mas a piedade, ela faz bem até para o nosso corpo. Então, pare, toda vez que você tiver uma decisão para tomar, meça as consequências, olhe para o futuro e veja o que vai acontecer com a sua escolha. E aí você vai minimizar os danos e maximizar aquilo que vai te fazer bem, né? Priorize aquelas coisas que fazem bem, escolha bem. A gente precisa discernir aquilo que é consequência de atitudes nossas e aquilo que Deus coloca na nossa vida para nos ensinar. Só que ambas as coisas nos ensinam. Tem coisas que Deus coloca na vida da gente, vamos supor, a pessoa acordou, foi no médico e descobriu que está com câncer. Às vezes ela nunca fumou, nunca fez nada que atraiu isso para a vida dela, mas aconteceu. Isso foi uma coisa que Deus permitiu, talvez para moldar ela, talvez para falar com alguém, para mostrar o poder dele. Então, ela vai aprender com isso. Mas existem coisas que não foi Deus que mandou, foram só consequências de escolha errada nossa. Então, a gente precisa entender. Ó, eu estou passando por essa dificuldade. Essa dificuldade, ela é permissão de Deus para me ensinar? Eu preciso aprender. Ela é consequência de atitude minha? Eu ainda preciso aprender. Por quê? Porque senão você fica uma vida inteira errando. E você vai
atraindo abismo depois de abismo. E aí vira um loop de sofrimento e você nunca sai disso. Então você entender isso é primordial. Você saber se aquilo é de Deus que mandou ou se é consequência de atitude minha. Se for consequência, eu preciso aprender, tirar o máximo proveito e na hora de tomar a decisão de novo, aí eu preciso escolher direito. Aí se eu errar de novo, aí foi porque eu quis, eu escolhi. Na verdade, de toda maneira é escolha nossa, né? Mas o que você falou é importante, você parar e pensar, falar isso que está acontecendo comigo, por que está acontecendo isso? E será que eu vou aprender alguma coisa com isso? Sempre vai aprender. Você está entendendo? Você sempre vai aprender, se você quiser. O Fábio fica muito mais leve quando você tem esse entendimento. Quando Deus te dá esse entendimento. A Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente não pode pegar só todas as coisas cooperam para o bem. Então tá, então se todas as coisas cooperam para o bem, eu vou viver uma vida em pecado e vou achar que aquilo vai ser para o bem? Não. Daqueles que amam a Deus. Jesus Cristo falou que aqueles que amam a Deus obedecem os mandamentos. É uma prova, tem uma prova. Ou você falar que ama a Deus, para Deus não faz sentido. Você precisa mostrar em atitudes. E também tudo coopera para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Então, se Deus tem um propósito na sua vida, e todo cristão tem um propósito, tudo que Deus colocar na sua vida vai te levar para esse propósito. Entendeu? Amém?